Sabe, a história que a gente aprende, a história oficial, ela quase nunca conta tudo, né? Mas e se existisse um jeito de adicionar as partes que faltam? Sem apagar o que já está lá, mas escrevendo nas margens. É exatamente isso que vamos explorar hoje, com a história de Bessina Gunter, uma estudante de Harvard que fez exatamente isso para revelar verdades que estavam, bom, enterradas. E essa frase da própria Bessina já diz tudo. A sacada dela foi simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. O problema não é tanto o que a história conta, mas o que ela deixa de fora. O objetivo dela não era corrigir os fatos, mas sim completar a narrativa. Mas como essa jornada toda começou? Bom, não foi com um plano mirabolante, não. Foi com uma coisa bem mais simples. Uma visita de turma aos arquivos da Universidade de Harvard. Um lugar onde, literalmente, um monte de histórias estavam só esperando para serem redescobertas. E foi lá, no meio de um mar de documentos, que uma coisa chamou a atenção dela. Não era um item só, sabe? Era um conjunto de objetos que juntos capturavam um único momento no tempo, o ano de 1913. O que ela encontrou era praticamente uma cápsula do tempo. Tinha uma peça de teatro, o cardápio do jantar que rolou depois da apresentação e até as fotos dos artistas. O que deixou a Bessina mais intrigada foi a peça em si. Ela não era sobre uma pessoa ou um grande evento, mas sobre um prédio, usando a arquitetura como desculpa para contar a história da universidade. Só que, conforme ela ia além da peça, uma coisa começou a ficar muito clara. A questão não era o que estava escrito no roteiro, mas o que tinha sido deixado de fora, de propósito. A percepção foi quase imediata. A história contada ali, em 1913, era muito, mas muito restrita. Era uma celebração de uma versão de Harvard super específica, super higienizada, que ignorava completamente vozes e experiências que a Bessina sabia que também faziam parte daquela história. E olha, o contraste aqui é gritante. A peça enchia a bola do presidente Lowell, mas não dizia uma palavra sobre o tribunal secreto que ele mesmo criou para expulsar estudantes gays. Celebrava o progresso da universidade, mas ignorava os nomes das pessoas escravizadas que ajudaram a construir tudo aquilo. A narrativa oficial era limpa, heróica. A realidade? A realidade era bem mais complexa e dolorosa. Então, o que fazer com isso? Reescrever a peça inteira? Não. A solução que a Bessina encontrou foi bem mais sutil e, talvez por isso mesmo, muito mais forte. A ideia dela foi simplesmente genial. O roteiro original não estava errado, tecnicamente. Ele era factual. O problema é que ele era terrivelmente incompleto. Então, o objetivo não era apagar, mas sim adicionar. Ela decidiu transformar a peça num tipo de álbum de recortes, um documento vivo, onde as verdades escondidas pudessem existir lado a lado com a narrativa oficial. E o processo dela foi bem manual, bem físico. Primeiro ela imprimiu o roteiro. Depois, mergulhou de cabeça nos arquivos para achar as provas que faltavam. Fotos de dramaturgas, nomes de pessoas escravizadas, cartas de estudantes que foram marginalizados. E aí veio o passo fundamental. Ela literalmente colou essas provas nas margens do texto original. Essa escolha de usar as margens não foi por acaso, de jeito nenhum. Ela tem um significado simbólico profundo que acabou virando o coração do projeto todo. As margens viraram uma metáfora física muito poderosa. Quer dizer, as histórias que foram empurradas para as margens da sociedade agora estavam literalmente nas margens da página. Foi um jeito de dizer, olha, talvez essas histórias não fossem as principais na época, mas elas com certeza pertencem a esse registro histórico. E isso aqui é crucial. A Bessina fez questão de usar apenas as fontes primárias, as evidências brutas. Ela sentiu que seria uma injustiça tentar interpretar ou romancear a vida de pessoas que já tinham sido silenciadas. Em vez disso, ela deixou os artefatos, as cartas de verdade, os nomes de verdade falarem por si. O poder não estava na interpretação dela, mas na presença autêntica daquelas vozes. Para a gente entender o impacto disso na prática, vamos pegar um exemplo bem concreto. A peça de 1913 elogiava o tal presidente Lowell por várias coisas, como o sistema de moradia estudantil, pintando ele como um cara super progressista, um herói. Só que a pesquisa da Bessina mostra um lado muito, muito mais sombrio desse mesmo homem. Sob liderança dele, a universidade perseguiu ativamente estudantes gays, o que causou traumas gigantescos e levou até a mortes. Essa é a complexidade que a peça original simplesmente apagou. É aqui que o método dela se mostra incrivelmente potente. Ela não escreveu um textão sobre a hipocrisia do Lowell.
Ela pegou a carta de despedida de um estudante que tirou a própria vida depois de ser expulso por esse tribunal, copiou a carta à mão e colou bem ali, do lado dos elogios ao presidente. Ela forçou duas verdades que não batem a ficarem se encarando na mesma página, deixando para quem lê a tarefa de confrontar o legado completo daquela figura. A essa altura já fica bem claro que isso não era só um trabalho de faculdade para Bessina, né? Tinha uma conexão muito mais profunda ali movendo tudo isso. Acontece que esse mergulho na história de Harvard também acabou virando um jeito da Bessina entender o seu próprio lugar dentro daquela instituição. Pensa bem, as histórias que ela estava resgatando eram de pessoas marginalizadas por seu gênero, sua raça, sua sexualidade. E a Bessina, como uma mulher negra e queer em Harvard, viu uma linha direta conectando as lutas daquelas pessoas com a sua própria jornada. Ela também fazia parte daquela história que estava tentando trazer à tona. E com essa fala dela, a gente entende a dimensão completa do projeto. Não era só sobre honrar o passado, era também sobre entender o presente. Era um jeito de reconhecer o progresso que tornou possível ela mesma estar ali, mas ao mesmo tempo de mostrar que ainda tem muito caminho pela frente. No fim das contas, o projeto da Bessina vai muito além dos muros de Harvard. Ele nos faz uma pergunta que é fundamental sobre como a gente escolhe lembrar e o que a gente escolhe esquecer. E isso leva a uma reflexão final. O trabalho da Bessina é, no fundo, um convite. Um convite para a gente olhar para as instituições à nossa volta e se perguntar: qual é a história oficial que estão nos contando? E, mais importante ainda, que vozes e que verdades estão ali, esperando em silêncio, nas margens, prontas para finalmente serem ouvidas?